Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Estamos começando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje o programa é de número 189. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11 985176385 da Família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine. Nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o tema o valor terapêutico do trabalho no bem. É terapêutico mesmo, é um valor terapêutico. E isso tudo numa visão clara do Espiritismo. E agora nós vamos falar mais uma vez, costumeiramente, todas as semanas, nós estamos lembrando da questão da consciência de cada um de nós em relação ao nosso próximo. Então, hoje, graças ao Ministério da Saúde, ele liberou o não uso de máscaras, mas a gente tem que ter a consciência, continuar usando o álcool gel e, quando você vai num lugar que tem aglomeração, na minha opinião, não custa você usar a sua máscara. Eu vou dar um pitaco aí. Pode dar. Eu fui no mercado domingo, gente, ninguém tá tomando cuidado com nada, não. Não. Olha, tinha uma senhora, uma ou duas ou três senhoras espirrando, mas espirrando feio dentro. E nós estamos assim, Gouveia. Começamos agora. Na minha casa tem 2 gripados lá forte. Minha filha e meu filho mais velho. Só que tá em casa. Então é assim. Agora de outono, que começa essa mudança do calor pro frio, o teu corpo vai ficar com gripe, vai ter gripe. Do outono até junho, dia 20, 25, você vai estar com esse sintoma de gripe. Porque de junho em diante, governo, já começa O frio. a acostumar já ao frio. O teu corpo e você não vai ter tanta... Então agora, Nilce, que o pessoal tinha que usar essa Então, máscara. mas aí é uma questão de você ter introjetado esses valores, Aí depende muito de cada um. Mas, infelizmente, tem pessoas que só fazem as coisas se tiver uma ordem de cima para baixo. É impressionante. Ou então, se você sabe que você está muito resfriado, tem que sair, não vá. Fica na tua casa. Aí que tá. Se você não tem verdade. necessidade. A intolerância que eu falei, governo, do aniversário da família Berrado, o tema é isso. Se você for falar com a pessoa, ela fala, o problema é meu, você não tem nada. O problema não é da senhora, só está tossindo aqui em todo mundo. Mas aí, Luiz, cada um, é o que eu acabei de falar, cada um tem um entendimento das coisas. Mas não pode ter isso, né? O que ele está falando é o seguinte, consciência. Nós temos que ter consciência. Então, o pessoal tem que ter consciência. Nós não falamos sempre aqui amor ao próximo, então
Amor ao próximo é o quê? Eu estar resfriado e ficar em Andando pra lá e pra aglomeração? cá. Não, Não pode. não é. Focando uma visão espírita também é utilidade pública. É verdade. Vamos lá, Luiz. Então, e agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje nós vamos tirar dúvidas, hoje e sempre, toda semana nós estamos fazendo isso, dos nossos, porque selecionamos algumas perguntas, porque não dá para pegar todas as perguntas, mas selecionamos algumas perguntas e vamos respondendo, não é? Hoje o primeiro questionamento é para o nosso amigo Marcos Aleixo, e ele foi feito pelo nosso ouvinte Roberto dos Santos Rodrigues. E ele pergunta o seguinte, Aleixo, o Roberto quer saber como o Espiritismo explica a porta larga e a porta estreitas para a vida futura. Exatamente, está aí um dos pontos da reencarnação nossa futura, né? Porque as pessoas, quando têm dúvida como será a nossa próxima reencarnação, onde estaremos, de que forma estaremos, está ligado ao hoje. E quando Jesus fala para nós entrarmos na porta estreita, o que significa a porta estreita? São os desafios da vida, são aquela vida de abnegação, de dedicação ao bem, a outra pessoa, a seguir uma vida mais correta possível. A porta larga são as portas das facilidades, né? A quem deseja só as facilidades do mundo terreno, participar de festas, ter dinheiro, fama. Passar o outro para trás. Isso aí para ter os meios materiais que vão satisfazê-lo materialmente. Então, isso daí é a porta larga. Agora, a porta estreita é aquela porta da aceitação, da resignação, de você procurar ter a consciência, despertar na sua consciência as leis de Deus para começar a fazer o bem, né? Não querer tanto e não se desequilibrar, se entristecer por não ter aquilo que o meio terreno te dá, né? Te proporciona às vezes que outros conseguem e nós não conseguimos. Porque para nós estarmos num futuro melhor, numa reencarnação mais equilibrada, num futuro em mundos melhores, num planeta melhor, nós precisamos hoje trilhar essa porta estreita, que é a abnegação, o compromisso, realmente você compreender que os bens terrenos não é o que vai nos fazer felizes no futuro, nem vai nos evoluir espiritualmente. Então, agora, a porta... E aí, quando nós começamos a entrar pela porta estreita, nós percebemos e vamos ter a ideia que lá no futuro, o quanto valeu a pena, o quanto foi bom, o quanto nós já estamos melhores, né? E há muitos meios de nós fazermos isso. Interessante que você pode entrar pela porta estreita, mas continuar vivendo a sua vida. Não é simplesmente... E também tem momentos felizes. Não é porque você está na porta estreita que você vai ter só momentos difíceis, de dedicação. Não. Você vai ter esses momentos de lazer com a sua família. Compreender que os bens terrenos não é o caminho, né? É compreender que é a mesma coisa, fala no Evangelho, né? Quando você ganha tudo, todas as portas são abertas com muita facilidade, você tem tudo que você deseja na terra, Deus vai te falar lá, né? Você já recebeu todos os seus bens. Já recebeu, já tudo lá. Agora. Tudo que você queria, você já recebeu lá. Não era aquilo que você queria? Estão nos kits. Então, agora, para você conquistar o reino de Deus, aí é diferente. Não é com os bens terrenos. É com a abnegação, a dedicação. É a entrada pelo sacrifício, pela porta estreita. Eu vejo, às vezes, vidas de pessoas de um sacrifício muito grande, de dedicação à sua família, dedicação a filhos deficientes. A pessoa não tem tempo de se divertir, a pessoa não tem tempo nem de ter um momento de lazer, a vida dela é muito dura. Essa daí, no futuro, no mundo espiritual, ela terá a recompensa dela. Mas aí, Marcos, então, a pessoa tem uma vida super amarrada, difícil, né? Aquela coisa toda, como você falou aí, mas... Que jeito que ela está atravessando essa porta estreita? Também. Porque se ela está ali
reclamando e blasfemando. Então, todo o sacrifício que ela está adiantou fazendo muito, não não adiantou tem muito. muito. E um outro ponto, não quer dizer também que as pessoas que têm vida boa, que têm a facilidade financeira, que não tem que problema. também não vai estar bem do outro lado, não é isso, porque tem pessoas que vieram com a prova à mesa de ter meios financeiros para ajudar a alavancar a humanidade, ajudar a trazer meios, condições para que a humanidade esteja Ajudar bem. o grupo social dele ali, né? Na comunidade dele, no meio social no dele. país dele, um É, empresário isso. fundando empresa com equipamentos, meios para o crescimento da humanidade. Então não quer dizer também que a pessoa você querer as facilidades, só o que é facilidade aqui do mundo terreno, sem fazer nada de útil para a humanidade, né? Verdade. E aí eu vejo assim, nesse negócio da porta estreita. Engraçado, a gente vê Agora, se você pegar a sociedade num todo, você vê cada um reencarna com um propósito. Você vê muitas pessoas internadas em hospitais, crianças que nascem com problema, pessoas que perdem os pais, espíritos que já nascem e depois já ficam sem a família, ficam doentes. Eu sei que tem toda a gama de possibilidades aqui na Terra. Aí, eu considero aquilo como se fosse uma ferramenta de aperfeiçoamento na nossa alma. Quem tem possibilidade, é uma ferramenta. Então você, de um lado, tem pessoas, tem gente, tem situações precisando de você. A outra coisa é eu vou fazer alguma coisa em benefício ou eu vou fingir que não estou vendo. É aí que eu vejo bem a porta estreita e a porta larga. Uma coisa é você achar que eu vou fingir que está tudo bem. A outra é você se dedicar a uma causa. Você pode ser por causa de pessoas ou pode ser uma causa que nem, poxa vida, uma pessoa que é religiosa. E a pessoa consegue, através da sua religião, induzir pessoas a ter uma vida melhor. Por exemplo, um padre, um pastor, um dirigente espírita que consegue mostrar para as pessoas que ela tem chance, que Deus existe, que Deus é bom e que ela vai ter chance, e ela consegue mudar a cabeça de algumas pessoas para melhor. Essa é uma porta estreita, você está usando uma ferramenta que você tem para poder ajudar as pessoas. Não precisa ser num hospital, pode ser. Então eu vejo, de um lado, algumas pessoas como, vamos dizer assim, ferramenta de trabalho, e outras pessoas do outro lado como pessoas para pegar no batente para poder ajudar e transformar aquela sociedade melhor. Fala, Nilson, você ia falar. Todos nós temos meios para participar de tudo. É verdade. Né? Se você está na porta estreita, você escolheu, né? Você tem os seus meios de ajudar o outro. E pela porta larga, idem. É como o Alex falou, não significa que eu escolhi a porta larga, então para mim tudo vai ser fácil. Não. Aí, como ele falou, por exemplo, as grandes empresas, né? Elas têm o quinhãozinho dela lá, difícil também, porque ela tem que administrar tudo, né? Aquela empresa, ela tem que administrar os funcionários, dar uma condição de vida melhor para aquele pessoal, cuidar da produção, né? E tudo mais. Então, também, ele está na porta larga, mas ele está colaborando. Então, quando diz aquele que escolhe a porta larga, mas é aquele indivíduo que ele pensa no dinheiro para o bem-estar dele. E o outro, eu não conheço, né? Assim, o outro não existe. Então, aí, ele está passando pela porta larga, está achando uma delícia passar pela porta larga, né? Por quê? Porque ele não introjetou aquela questão, a conscientização
do papel dele aqui tá enfraquecida. Né? E aquele também que está lá com a vida cheia de sacrifício, é filho, às vezes 2, 3 com deficiência, a gente vê muito isso aí. Né? E aí? Recursos sociais nem sempre atendem, então é um sacrifício muito grande. Mas também, se aquela pessoa ficar blasfemando, reclamando, e isso, ela também vai responder por isso. Então, eu acho que a melhor porta que a gente tem é a nossa consciência. Verdade. Para mim não tem outra. Olha que o assunto é bom, amigos. Leia lá no Evangelho, Porta Estreita e Porta Larga, você vai ver o que os espíritos, né? A opinião dos espíritos e a opinião de Kardec lá. É muito interessante. E agora, Luiz, você vai responder uma Eu? perguntinha lá da Rosa Aparecida Guzmão. Sabe o que ela quer saber? Ela está perguntando aqui. Os antigos concebiam que as almas virtuosas viveriam em contemplação eterna, no seio de Deus. Como é a concepção espírita? Tá falando em contemplação. Rosa. Então, Rosa, o espiritismo, ele veio exatamente com uma concepção totalmente nova a respeito disso. Por quê? Porque o espiritismo ampliou o nosso leque. Essa ideia era a ideia do céu, né? Contemplação. Você vai para o céu e você vai ficar lá contemplando, e aí até aparecia aqueles filminhos, a pessoa tocando harpa, escutando música. Aí você começa a pensar, poxa vida, tudo bem, passar 1 hora, 2 horas fazendo isso, é uma boa. Agora, você passar a vida toda não fazendo nada, você vai chegar a hora que você vai arrumar sarna para se coçar. Porque quando você não faz nada, você procura alguma coisa para fazer. Você vai brigar com o outro. E a doutrina espírita, Rosa, a doutrina espírita veio abrir nossa cabeça em um leque de tudo isso. Por quê? Porque ela fala assim, olha, a vida não é uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Não, a vida é vida. A vida, ela depois que você começa como espírito nominal, como homem, como gente, você é imortal. Imortal é imortal. Você nunca vai sumir, não tem essa. E a vida é uma só. Aí você tem vários segmentos na vida, que são essas encarnações, desencarnações. São segmentos de aprendizado, momentos de aprendizado. E quando eu desencarno, que eu vou para o plano espiritual, o que eu vou fazer? Vou tocar harpa? Não. Eu vou lá ser espetado pelo sei lá, o tridente? Também não. No plano espiritual, todo mundo continua a sua vida. Lógico, tem as pessoas que ainda precisam de um grande auxílio no plano espiritual, porque não entendem direito o que está acontecendo. Mas muitas pessoas que já estão num nível bom, ela vai realmente ser útil, e muito útil. Todos nós vamos ser muito úteis. Por quê? Porque nós não acabamos de falar na pergunta 1, que exatamente você está ajudando, sendo útil, ajudando e colaborando aqueles que precisam. E no plano espiritual também. Você chega lá, você vai ter um tempo de adaptação. Imagina, você chegou num serviço novo. O que vai acontecer? Você vai ter um tempo de adaptação, alguém vai explicar para você, você vai fazer isso. E assim, topa. Então vai. Aí você vai ajudar pessoas que estão com problema, vai induzir pessoas, vai ajudar pessoas no próprio plano espiritual que ainda não entendeu que está com problema, e você vai ajudar. E aí você não vai ficar, pode ter certeza, você não vai ficar sem fazer nada. Você vai ter atividade no mundo espiritual e muita, né? Como vai ter, né? Porque não faz sentido.
você fica lá na ociosidade. Ficar lá tocando harpa, né? Tem. Almas virtuosas, contemplação. O Evangelho não diz para nós, seres encarnados, ficarmos na ociosidade, né? É. Então, se a vida espiritual é a continuidade, nós não vamos ficar na ociosidade, não. Não. Vai depender muito de como nós entramos no plano espiritual. Verdade. Então, E aí nós vemos Kardec, aí nós falamos aqui do livro Céu e Inferno, Kardec entrevistando vários espíritos em várias situações. É interessante você ler, viu, Rosa? Ler esse livro Céu e Inferno, segunda parte, lê ele todo, não lê só a segunda parte não, mas é a entrevista, a segunda parte é a entrevista de Kardec a vários espíritos para saber como é que ela está lá no mundo espiritual. Mas, se você não, também tem os livros subsidiários, que são os livros que podem ajudar e que relatam histórias depois do desencarne, histórias aqui na Terra, e depois a pessoa desencarnou, depois reencarnou, como ela reencarnou. Então, são histórias em livros subsidiários. Lógico. Você tem que, também tem isso, né? Você tem que ler uns livros de espíritos que têm uma certa André Luiz, aceitação. Isso, André Luiz, a Joana de Ângeles e outras, né? Que, Emmanuel. E são pessoas que são espíritos que vieram mostrar, olha, depois que a vida acabou, tem isso. Então, com certeza, de mão abanando, você não vai ficar não, viu, Rosa? Fique tranquila aí, ninguém, nem o espírito, e ainda mais o espírito virtuoso. Espírito virtuoso não vai de jeito nenhum ficar parado, sem vendo a coisa do circo pegar fogo e não fazer nada. Agora, se ele foi um grande preguiçoso aqui no plano terrestre, o típico preguiçoso. Não vou fazer porque tenho preguiça, não vou fazer porque não gosto, não vou fazer porque vou fazer depois. Ele fica praticando a procrastinação. Então amanhã eu faço amanhã e vai. Então, o cara, ele já tem isso de que ele não vai fazer nada porque ele vai morrer mesmo. Então, esse tipo de espírito, quando ele chegar lá, ele vai querer procrastinar do mesmo jeito. Ele vai manter aquele padrão de preguiça. Isso. Né? Só que vai chegar uma hora que ele vai perceber que todo aquele grupo de preguiçosos, de espíritos ali como vibrando na mesma faixa dele, vai se diminuindo, porque eles vão tomando consciência, eles vão aceitando a ajuda dos amigos espirituais, né? Porque nenhum de nós vamos ficar desamparado no plano espiritual. Nós vamos ter os espíritos amigos que vão estar vai estar nos intuindo, nos ajudando, né? Aí vai chegar uma hora que até aquele preguiçoso mesmo ali, quanto mais ali, ele vai dizer, chega, né? Ele vê todo mundo pegando o trem e ele fica na estação. Ele fica na estação. Daqui a pouco a estação está vazia. Ele fica lá aí por teimosia, né? Por teimosia. Então, é isso daí. Então, vamos lá? Vamos continuando. O papo tá bom, mas nós precisamos continuar, dar sequência no programa, né? Agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa. Pode solicitar uma música de sua preferência. Envie os seus pedidos pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385, que será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais de nosso país. E se você quiser pedir uma música de sua preferência, faça pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Agora, atendendo a uma solicitação musical do nosso ouvinte Roberta Soriano, ouviremos a música Sapato Velho, na voz de Roupa Nova.
seus olhos um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez não seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Vem pra Família Web Rádio, você também. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Aqui quem fala é Dionísio Arilha, do programa Terapia da Vida. Convido a todos para ouvir quinta-feira a partir das 14 horas. Espero por vocês. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
famíliawebradio.com. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que tem o seu comércio e deseja divulgar em nossa rádio, é muito simples. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie o seu produto ou serviço. A sua mensagem comercial será veiculada durante a nossa programação 24 horas no ar. Preços promocionais. Ligue DDD 11 98517 6385. Repetindo, DDD 11 98517 6385. Anuncie e faça parte você também da Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Estamos de volta, queridos ouvintes, atendendo uma solicitação da ouvinte Roberta Soriano. Ouvimos Sapato Velho na voz de Roupa Nova. E agora, Luiz Gouveia, nós vamos começar o segundo bloco, sabia?